João 10, de 1 a 6. Está escrito assim: na santa, inerrante, inspirada e autoritativa palavra do Senhor. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Vamos orar mais uma vez. Pai, a tua santa palavra foi lida e nós buscamos em ti alimento, refúgio. Nós buscamos no Senhor auxílio para esse momento, que teu Santo Espírito possa trabalhar em nosso coração, que nós possamos ouvir a sua voz, que nós possamos ser alimentados nesse momento. Ajuda-nos, de maneira especial, ser comigo na exposição da Santa Palavra, que em todo tempo o teu nome seja louvado e exaltado. É o que nós te pedimos gratos, no santo nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aí pensa uma batalha que foi eu fazer a divisão desse texto. Eu tinha proposto inicialmente que eu ia expor do verso de 1 a 21. E eu olhava o texto, e eu li o texto, eu falava, eu gosto desse texto, e eu acho que tem tanta coisa. E depois de muita luta, eu falei, não, vai ser até o 6 só. Na outra semana a gente vê do 7 ao 21, se Deus me der clareza para isso, senão vamos cortar de novo. Mas João capítulo 10 é um belíssimo capítulo dentro do relato de João. Nesse capítulo nós aprenderemos, e a mensagem principal de todo o capítulo, João 10 inteiro está a falar de uma mensagem principal. Jesus Cristo é o bom pastor. Jesus Cristo, ele é o bom pastor. E ao longo desses versos nós seremos conduzidos a refletir na beleza da obra sacrificial desse pastor, que dá a vida por suas ovelhas. Ele não só dá a vida por suas ovelhas, ele dá a vida às suas ovelhas. E eu creio que nós faremos os 10 capítulos em 3 pregações. Eu creio que, se Deus me auxiliar, me conduzir dessa forma, serão 3 pregações. E para que a nossa compreensão seja mais adequada, para que nós estejamos mais próximos do sentido real do texto, é bastante importante nós considerarmos o contexto. Então, toda pregação, o pregador deveria, e eu às vezes falho nisso, nós deveríamos considerar o contexto imediato, que é o que vem logo antes e logo depois, o contexto dentro do livro que o texto foi extraído, e o que nós chamamos de contexto canônico, que é aquela passagem dentro de toda a Escritura. E tudo isso vai trazer para nós luz, informação, conhecimento acerca do nosso Senhor, para que a gente possa perceber mais adequadamente esse texto. Quando a gente olha o contexto imediato, se você está com a memória boa, 2 semanas atrás nós vimos o final da história do ex-cego. O ex-cego havia sido curado, gerou um bafafá, deu confusão daqui, confusão dali, até que resultou na expulsão do cego da sinagoga. E lá no final, Jesus vai falar que ele veio para fazer que os cegos enxerguem e os que enxergavam ficassem cegos. E aí, os fariseus perguntam assim, por acaso somos nós cegos? Aí Jesus assim, não, você que acha que vê, está pior para você. E é nesse contexto que termina o capítulo 9. A gente não consegue saber com exatidão
se há um intervalo temporal entre a conclusão do 9 e o início do 10. Alguns comentadores vão argumentar que uma vez que Jesus inicia em verdade vos digo, que Jesus está a continuar a conversa que ele estava a ter com os líderes, com os fariseus. Então, porque senão fica meio sem contexto esse início do em verdade vos digo. Digo para quem? Não é? Então, a princípio, ele está ali na mesma, a cena acabou de acontecer, mas independentemente, vamos supor que eu esteja errado na minha pressuposição, que houve um espaço temporal entre a conclusão da história do ex-cego e o início dessa. Vamos supor que eu esteja errado. Se eu estiver errado, para nós, aqui os leitores, os impactos são pequenos. Em que sentido? De que nós podemos perceber que João estruturou a narrativa dessa forma. Se João tem um propósito de que lendo conheçam e conheçam, creiam e crendo tenham a vida e vida eterna, da maneira como João estrutura o 9 e o 10, dá para nós informação suficiente para a gente interpretar João 10. E a gente vai entender o porquê que é importante isso. Porque esse texto ele é bastante mal interpretado. Eu não tenho dúvida de que você várias vezes já ouviu falar que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E o teu medo era de Satanás. Durante muito tempo você deve ter ouvido que era Satanás que estava em questão ali no texto e não é. É uma outra manifestação de Satanás. E a gente vai ver quem que é que está nessa história do texto. Mas fora isso, toda vez que a gente vir um texto falando de relação pastor-ovelha, de uma maneira tão intencional quanto essa que Jesus está a fazer aqui, e da maneira como Jesus vai fazer crítica aos líderes fariseus, é muito difícil a gente não pegar menções disso no Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele é repleto dessa noção de Deus pastorear o povo dele. Se você pensar, tem um salmo que fala de pastos verdejantes, não tem? Você começa a voltar ao imaginário, só que o povo de Deus, ao longo da história, na maior parte do tempo, mais sofreu na mão dos líderes do que se beneficiou dos líderes. Se você pegar a quantidade de reis bons que existiram no povo de Deus, foram poucos. A quantidade de maus, muitos. Se você ler o livro de Juízes, acabei de passar pelo livro de Juízes, você lê o livro de Juízes, você vê que a cada X década o povo arrependia e levantava um juiz bom. E tinha um juiz lá que era bom daquele jeito. Se pegar Sansão, foi um que foi usado para libertar o povo. Então você começa a ver, o povo mais sofreu na mão dos seus líderes do que se beneficiou disso. E Deus então alertava o seu povo acerca disso. Deus mandava profetas que falassem sobre isso. E o profeta Ezequiel é o que tem uma das grandes pancadas na liderança judaica. De maneira especial, o capítulo 34 de Ezequiel. Para aqueles que tiveram em Guimarães, no nosso culto de inauguração lá do espaço, era esse mesmo texto de Ezequiel que estava no pano de fundo, para quando Jesus olha para as ovelhas e fala que elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Mas não é que elas não tinham, elas tinham, mas eles não agiam como? Eles esfolavam as ovelhas. Por isso que elas estavam aflitas e exaustas. Então sempre esse texto de Ezequiel vai voltar como pano de fundo. Ao longo da pregação, eu vou ler uma boa parte desse capítulo e eu sugiro que você leia na sua casa no dia do Senhor. Você aproveita hoje, leia o capítulo todo. E em Ezequiel 34 fica bastante evidente que Deus está a condenar a liderança espiritual de Israel, porque eles estavam a abusar do rebanho. Mas além dessa condenação, Deus faz uma promessa. Deus afirma para o povo de Israel que ele levantaria um príncipe para pastorear o seu rebanho.
Então, Ezequiel capítulo 34 dá um pano de fundo para uma esperança messiânica de que um dia Deus levantaria um pastor para cuidar do seu povo. E da maneira como o capítulo 10 vai se desenvolver, se os ouvintes frequentassem a IBD, se eles guardassem o dia do descanso, se eles estivessem na sinagoga, eles saberiam do que estava a falar. Mas a gente vai conseguir perceber sobre isso. E essa primeira pregação, o que nós veremos? Nós veremos o bom pastor chama e conduz as suas ovelhas. O bom pastor chama e conduz as suas ovelhas. O primeiro verso diz: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. O que é aprisco? Essa é a primeira coisa que tem que pensar, porque a gente não usa essa palavra no dia a dia, pelo menos no Brasil a gente não usa. Aqui em Portugal eu nunca ouvi também. Mas a ideia de que o aprisco era uma espécie de um curral, mas ele pode se referenciar a alguns tipos de. Entre eles, uma área externa a alguma casa, que era mantida por diversas famílias. E que nesse espaço ficavam diversos rebanhos. Então você tinha um curral que não era de um rebanho só, mas ele era de múltiplos rebanhos. E essas famílias, então, contratavam um subpastor, o que o texto vai chamar de porteiro. Contratava alguém para fazer o controle de acesso. Ainda não tinha crachá, RFID. Você não tinha o crachá que você batia e dava acesso. Então tinha que pôr alguém que controlasse isso. Por isso, ele era sustentado e era ele, então, que de uma forma dava o certo controle para esse rebanho. Agora, o texto diz que o que não entra pela porta no aprisco, qual razão existiria para alguém não entrar pela porta? Qual razão tem alguém que quando te visita e vai na sua casa, para ele não entrar pela porta? É porque o coração dele não está com boa intenção. Ele está a entrar para fazer algo de errado lá dentro. Na tua casa ele vai, a princípio, tomar a sua propriedade, fazer algo de ruim com a sua família. Aqui no caso, ele entraria para fazer algo de mal com as ovelhas. As ovelhas que são indefesas. A ovelha não é um animal maldoso que uma vez que ela está num grupo, ela se junta para atacar alguém. Ela não é da índole, vamos falar assim, né? Não é do padrão desse animal. E o nome, são dois termos que são usados aqui, é ladrão e salteador. Em português é quase a mesma coisa para nós. E eu creio que uma vez que isso aqui é uma alegoria, a intenção não é fazer grandes distinções. A intenção é a gente perceber que aquele que não entra pela porta, ele vem para arrebentar com o rebanho. Ele vem para sugar o rebanho. Ele vem para tirar o pelo, tirar o couro, tirar a vida do rebanho. E quando nós olhamos para o contexto imediato, o que acabara de acontecer com o ex-cego? Tinha sido expulso da sinagoga. Aquela ovelha que deveria ter sido cuidada, tinha acabado de ser esfolada. Quem são, então, os ladrões e salteadores? São os falsos líderes religiosos de Israel. Então, aqueles que entram pelo acesso externo, aqueles que não usam a porta porque eles querem maltratar, são todos os líderes, os falsos líderes, que foram levantados ao longo da história, dentro do povo de Deus. E agora, eu quero que você perceba
os versos quase que iniciais de Ezequiel 34, 3 e 4. Olha só o que Deus fala acerca desses ladrões e salteadores. Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Jesus está claramente a fazer um ataque àqueles líderes que acabaram de abusar espiritualmente de um ex-cego que fora curado no dia do descanso. Esse ex-cego foi esfolado, essa ovelha foi maltratada pelo simples fato de que ele era incapaz de negar o que acontecera com ele. Até então que depois, posteriormente à sua expulsão, ele venha depositar de maneira salvífica a sua fé em nosso Salvador Jesus Cristo. Então, ao longo da história, o povo mais sofreu na mão dos seus líderes do que se beneficiou deles. E eu não consigo ler um texto desse e não pensar na nossa realidade, não pensar nos nossos dias. Eu não consigo ler um texto desse e não pensar na quantidade de pseudo-pastores, de pseudos-profetas, de pseudos-apóstolos, de pseudos-issos, pseudo-aquilos, que surgem no meio dito evangélico para explorar e esfolar o povo. Eu não consigo não pensar. Eles são ladrões e salteadores da fé. Eles roubam a esperança com falsas promessas. Eles dominam e massacram aqueles que estão debaixo da sua autoridade. E eu não consigo, eu vejo as coisas na internet, porque eu não vou nesses lugares. Se eu fosse, eu não sei o que eu faria. Mas eu vejo os vídeos na internet, me dói, tem coisa que eu não consigo nem rir. Às vezes eu recebo algumas coisas de pessoas próximas a mim, sobre essas pseudo-igrejas, que tentando dar um ar de comédia, sendo que eu só vejo tragédia. São pessoas que se reúnem buscando refúgio, pessoas que buscam alimento, descanso para o coração inquieto. E ao invés delas serem alimentadas com a palavra, delas serem pastoreadas, cuidadas, elas são exploradas com falsas promessas e ameaças. Isso me gera uma revolta no coração. E o que é mais trágico, talvez, é que no nosso meio, no meio evangélico, muitas vezes pessoas se levantam para criticar pastores que apontam esses hereges, que apontam esses exploradores, que apontam falsas religiões. Aqui eu vou abrir para vocês, já faz tempo isso. Teve uma família que saiu da igreja e mandou na mensagem isso. Porque o pastor de púlpito critica outras religiões e critica falso profeta, por exemplo. E eles não se sentiam confortáveis em trazer visitantes. Agora, que pastor seria eu se eu não alertasse todos que estão ao meu alcance da quantidade de vagabundos que existem aí fora, querendo explorar, esfolar, matar, roubar as ovelhas de Jesus? Que pastor seria eu? Então eu prefiro que essas pessoas saiam.
Eu prefiro que elas saiam, porque eu não vou parar. E digo mais, essas pessoas não seriam membros da igreja se Jesus fosse o pastor físico aqui. Porque Jesus não deixaria de fazer isso. Jesus, em todos os embates públicos, ele acusava a hipocrisia, a falsidade dos líderes religiosos. E parte da pregação da palavra pressupõe exposição de pecado. Parte da pregação da palavra pressupõe exposição de lobo no meio do rebanho. E se nós não erguemos as nossas vozes para espantar os lobos que estão no meio das ovelhas, os lobos comerão as ovelhas, com requintes de crueldade, até que sua fé esteja acabada, desgastada, a sua conta esvaziada e a sua vida destruída. E é por isso que muitas vezes eu não tenho problema nenhum de falar isso, eu acho que a gente não deveria ter problema, eu acho que você não deveria ter problema, eu acho que se você conhece pessoas que estão a ser enganadas por aí, você deveria ter coragem de falar para os seus amigos. Porque às vezes a pessoa crê de verdade, ela só está sendo enganada. E às vezes falta alguém, Deus usar alguém para que os olhos dela sejam abertos, para que ela possa perceber a exploração que ela vive. Vocês entenderam? Eu vou continuar porque eu estou no primeiro versículo só. Mas vocês entenderam o que eu estou a dizer. Verso 2. Aquele, porém, que entra pela porta, é esse o pastor das ovelhas. Agora, do jeito que o texto está escrito, só existe um que tem esse acesso. É ele, o pastor das ovelhas. Aquele que entra pela porta. É aquele que tem acesso, é aquele que não precisa pular a cerca, é aquele que não precisa dar jeitinho, é aquele que possui as ovelhas. E uma coisa importante para a gente, toda vez que a gente se deparar, ou com uma parábola, ou com uma metáfora, esse texto aqui é traduzido lá no fundo, no verso 6, como parábola, mas não é a melhor palavra, a ideia é mais de uma metáfora. Tem coisas que esse texto quer ensinar e tem coisas que ele não quer ensinar. Então, por exemplo, a identidade do porteiro para nós não importa. Quem que é esse que dá acesso para Jesus? O ponto do texto não é esse. O ponto do texto não é esse. O ponto do texto é quem é Jesus. Jesus é o pastor que entra pela porta. E aí eu quero que você ouça mais a voz do Senhor em Ezequiel 34. Eu vou ler de 10 a 16. Depois 23 a 25. E Deus vai deixar claro como que a coisa aconteceria. Ele diz assim: assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, porei fim no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas, eu as buscarei. Aí não sei como tem gente que acha que ele que vai atrás de Deus, é Deus quem busca as ovelhas. Verso 12, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra, apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes, em todos os lugares habitados na terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão em boa pastagem, terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com justiça. Verso 23. Suscitarei para elas
um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. E eu, o Senhor, o disse. Meus irmãos, se você ouviu os versos 3 e 4 no começo, se você ouve os versos de 10 a 16, o pastoreio do nosso Deus é exatamente o oposto do pastoreio dos falsos líderes. Todos os pontos Deus contrapõe. O povo que foi massacrado ao longo do tempo, se você quiser, você pode ler Neemias. No livro de Neemias vai ter barbaridades acontecendo no meio do povo de Deus. Mas Deus promete aquele que resolveria o problema. Ele promete o príncipe Davi. Aí você fala assim, pastor, mas peraí, ele está falando de Davi, ele não está a falar de Jesus. Ezequiel viveu de 400 a 500 anos depois de Davi. Ele está a pegar o conceito messiânico de Davi como aquele com o qual Deus estabeleceu uma aliança de que o reinado dele permaneceria para sempre. O Davi, um bom rei, o rei segundo o coração de Deus. Então existia essa esperança messiânica de um pastor enviado por Deus, que cuidaria das ovelhas e das suas necessidades. Veja que cada necessidade que é apresentada da ovelha, Deus satisfaria. Se fome, teria pasto. Se machucado, teria curativo. Se desgarrado, ele buscaria. Sem boleia, ele buscava também. Deus vai atrás das suas ovelhas. Deus não abandona as suas ovelhas. Deus não vai deixar nenhuma escapar. Você já cansado de ouvir a história das 99, da uma? Deus não abandona os seus. Deus não abandona o seu povo. É impossível que você consiga se desgarrar, se você é crente. É impossível que você consiga se desgarrar de tal forma que Deus não possa te buscar. Então eu não sei que jeito que você está aqui hoje, eu não sei se você está desgarrado, eu não sei se você está desviado, eu não sei se você está quebrado, eu não sei de que maneira você chegou aqui hoje. O que eu sei é que o bom pastor está aqui para te buscar, para te resgatar e para te curar. E para este porteiro, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Esse que entra pela porta é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Esse que tem acesso ao rebanho é Jesus Cristo, o nosso Senhor. E uma coisa interessante, se você for parar para pensar, o texto vai dizer então que ele não apenas tem acesso, mas que as ovelhas ouvem a sua voz. E aqui a explicação inicial do que é um aprisco é importante, porque eu disse que no aprisco ficavam múltiplos rebanhos. Então, quando você chegava lá, se você fosse um pastor, para separar o rebanho, como que fazia? É hoje que a gente tem etiqueta, com rastreamento e tal. Nessa época, cada pastor tinha a sua forma de chamar as ovelhas. Fosse por um assovio, fosse por um grito, fosse pelo seu tom de voz. O que o texto está a dizer é que as ovelhas que pertencem a Jesus, quando ouvem a sua voz, elas reconhecem quem está a chamar. E é por isso que eu creio
no chamado irresistível, na graça que atua na exposição da Santa Palavra. Porque quando a palavra é exposta, é Jesus falando ao público. Quando a palavra é exposta de maneira fiel, é o nosso Senhor quem está a falar com você. E aqueles que lhe pertencem, ouvem a sua voz. Mas mais do que chamar, mais do que ter um toque, mais do que ter um assovio, Ele nos chama pelo nome. O conhecimento que Jesus tem do rebanho é íntimo, pessoal, individual. Jesus Cristo te conhece de uma forma que nem você conhece a si mesmo. Jesus Cristo conhece as maiores dores do seu coração, as maiores frustrações da sua vida, os seus maiores sonhos, os seus maiores pesadelos. Jesus Cristo te conhece e Ele te chama pelo nome. E a gente vai desenvolver mais essa ideia, mas aqui eu tenho um recado para os pais. Pais, percebam a responsabilidade que Deus colocou nas vossas mãos. Vocês não têm capacidade para transformar o coração, mas vocês podem ser um instrumento de Deus, um instrumento da graça divina, para conduzir os vossos filhos para o bom pastor. Vocês podem ser usados por Deus para que os vossos filhos comecem a ouvir a voz do pastor e respondam. Vocês foram colocados na vida dos vossos filhos com essa missão. Não é que Deus colocou um filho na vida de vocês, Deus colocou vocês na vida dos vossos filhos. Para que vocês sejam instrumentos da graça de Deus, para conduzir essas crianças em meio ao pasto, para que elas possam ouvir a voz do bom pastor. Isso é importante porque eu creio que grande parte do desafio da paternidade, assim como é grande parte do desafio do casamento, enfim, a gente pode extrapolar essa ideia para vários ambientes, é que nós não fomos chamados, por exemplo, para educar os nossos filhos a fazerem o que nós gostamos. Nós somos chamados para educar os nossos filhos para que eles façam aquilo que Deus ama. E isso é muito diferente. Isso é muito diferente. Isso é muito diferente porque os pais deveriam muito mais se preocupar com o coração dos filhos do que com os comportamentos que são sintomas daquilo que está no coração. Então os pais têm que ter a capacidade de olhar o sintoma, então ele vê o comportamento, mas ele tem que ser usado por Deus para investigar o coração da criança e descobrir qual é o pecado que está lá por trás. E tratar o pecado. E ser usado por Deus para tratar o pecado. Porque não é incomum que pais, grande parte da reclamação dos pais acerca dos filhos, sejam por comportamentos que os pais não gostam, mas que para Deus naquele caso é indiferente. Você só quer que o teu filho se comporte de uma determinada maneira. É só isso que você quer. Você quer que o teu filho não seja agitado. Aí, da onde que está escrito que é pecado ser agitado? Eu até hoje não achei essa passagem. Graças a Deus para mim. Porque muitas vezes os pais procuram um pastor para falar assim, meu filho está com determinado tipo de comportamento. Eu não me recordo. Se isso já aconteceu aqui na nossa igreja, eu peço perdão, porque eu não me recordo. Eu não me recordo de nenhum pai da nossa igreja vir falar assim para mim, falou, pastor, estou muito preocupado com meu filho. Eu não tenho visto meu filho fazendo vida devocional. Eu não tenho visto meu filho lendo as escrituras.
eu não tenho visto meu filho orando. Eu não tenho visto meu filho estudando para o PG. Aí o que os pais me procuram? Ah, meu filho está mal na escola, meu filho não quer trabalhar, meu filho não quer isso. Eu entendo a preocupação, tem que ter essa preocupação. Meu filho quer namorar antes da hora, eu entendo a preocupação. Agora, vocês estão sendo instrumentos da graça de Deus no coração dos vossos filhos para conduzi-los ao bom pastor? Estão vocês mostrando a voz do bom pastor acerca das situações que estão a acontecer? Ou simplesmente, se seu filho deixar de ser vagabundo e começar a estudar, ou seu filho começar a trabalhar, e o seu filho parar de querer namorar antes do tempo, e ainda assim ele for para o inferno para você estar bom? A gente tem que começar a preocupar com aquilo que importa. Veja, comportamento é importante? É. Mas o comportamento vai ser resultado de um coração que crê em algo. E aquilo que a gente crê formata tudo que nós fazemos. Agora, eu quero ver você, pai, preocupado com o teu filho, fala assim, hoje eu vou ser instrumento da graça na vida do meu filho. Dia do Senhor, ninguém liga a TV em casa. Dia do Senhor, ninguém mexe em videogame. Dia do Senhor, ninguém vai em rede social e telemóvel. Eu quero ver. Aí depois vai reclamar que o filho não faz as coisas. Aí vem reclamar, pastor, meu filho joga muito videogame. Quem foi que deu a desgraça do videogame? Não foi o teu filho que foi trabalhar e comprar, porque você reclamou que ele não trabalha. Você que deu. Aí você fala assim, meu filho é viciado. Você que pôs a droga na vida dele. E você vai reclamar com ele? Assuma o que é seu. Você que continua ele lá, você que não quebrou o videogame, você que não escondeu, você que não vendeu, põe no LX, dá pastor, sei lá o que você faz. Ah, pastor, é muita conversinha no WhatsApp. Quem paga o plano de dados? Você. Por que você reclama do teu filho? Você não está parecendo ladrão e salteador? Você não está pastoreando seu filho, você está abusando do seu filho nesse sentido. Você está arrancando o couro do teu filho. Aí você não ensina o teu filho a ler a Bíblia. Você não ensina o teu filho a orar. Aí você quer que a igreja faça isso. Eu não posso disciplinar o seu filho. Se você me liberar, a gente começa a mudar a conversa. Eu posso disciplinar seu filho? Não posso. Eu não tenho essa autoridade. Só os meus amigos aqui da igreja que já autorizaram. Tem uns que liberaram. Aí eu, de vez em quando, eu ameaço. Fique esperto. Eu não posso. Deus não me colocou na vida dele como pai. Eu não tenho a semana inteira com o teu filho. Mas eu tenho um monte de pai querendo terceirizar filho para mim. Mas passa a guarda logo. Passa a guarda, aí a gente resolve. E manda uma pensãozinha também, né? Comece a ensinar os teus filhos a ler a Bíblia. Não importa a idade que eles têm. Se está debaixo do teu teto, ensina. Senta junto. Vai ler e conversar sobre. Aproveita o dia do Senhor para isso. Vai orar junto com o teu filho. Vai ser usado para pastorear e conduzi-lo ao bom pastor. Porque não adianta a gente mudar comportamento se os nossos filhos não ouvirem a voz do bom e do supremo pastor. Não adianta. Você só vai mandar um formatadinho bonitinho para o inferno. E não foi para isso que você foi chamado. Você foi chamado para conduzir um filho do pacto para o Senhor daquele pacto. E eu creio que essa passagem ela nos traz muito conforto. Agora eu falei de um problema. Eu falei de uma dor. Agora eu vou trazer a solução. Que é assim que a Bíblia funciona. Ela traz a má notícia e depois a boa notícia. Quando você olha para o texto bíblico, o que traz esperança para nós é que esse bom pastor nos conhece pelo nome e ele vai cuidar das nossas feridas.
ele vai ligar aquilo que está quebrado, ele vai buscar aquele que está desviado. E se você tem falhado nessa função, é nele que você vai buscar perdão e auxílio para começar a acertar. É nele que você vai buscar ajuda. A igreja pode ajudar nisso, o pastor pode ajudar nisso. Mas somente ele que tem poder para transformar o seu coração, porque ele não precisa transformar apenas o coração do seu filho, precisa transformar o seu, para que, por exemplo, você acredita que faça sentido se preocupar com a alma do seu filho, de que vale mais a pena você perder o videogame do que perder seu filho. É somente Deus que pode transformar o seu coração para que você ache que o pastor não é um lunático, alucinado, que fala coisas irreais, senão aquilo que está na Escritura. E Deus, e o bom pastor Jesus Cristo, ele nos conhece pelo nome, ele sabe das nossas fraquezas, dos nossos pecados. Ele sabe no que você está a pensar nesse exato momento. Ele sabe a maneira como você viveu essa semana. E ele está sempre de braços abertos para nos auxiliar. Se isso não traz conforto para você, eu não sei o que traz. Porque eu fico desesperado em alguns momentos diante dos meus pecados. Quando eu olho a maneira como eu falo como marido, como pastor, fico desesperado. Desesperado. Mas aí eu sei que existe um que me chama pelo nome, que conhece meu coração, que sabe das minhas dores, das minhas fraquezas. E ele me levanta, ele me cura, ele me fortalece, e ele me conduz no caminho. E esse texto, ele traz ao mesmo tempo um peso e um alívio para mim. O alívio que ele traz é porque vocês não devem criar falsas expectativas acerca do pastor que vocês têm. Quantos pastores bons existem no mundo? Um. O resto vocês estão lidando quem é o menos pior. Pastor bom só Jesus Cristo. Não esperem de mim o que eu não fui chamado para fazer. Não esperem de mim aquilo que somente Jesus Cristo pode te dar. Não busque em mim aquilo que somente Jesus Cristo tem. Não idolatrem os seus pastores. A régua para um pastor normalmente é mais alta e tem que ser. Eu entendo isso. Mas a régua humana mais alta, ela é muito baixa diante da régua de Jesus Cristo. Eu não tenho poder de confortar o seu coração, eu não tenho poder de saber os seus pecados, eu não tenho poder de transformar o seu coração. Não acha que eu tenho um acesso diferenciado a Jesus Cristo, porque eu não tenho. Meu WhatsApp com ele não funciona mais rápido, ele não lê minhas mensagens mais rápido. Ele ouve as minhas orações assim como ele ouve as suas. Se você quiser que eu ore contigo, eu oro contigo, mas não porque na minha oração tem mais poder ou porque Deus vai ouvir melhor. Eu oro contigo porque Deus mandou orar com os irmãos e caminhar junto com os irmãos. Eu não tenho condições de satisfazer os anseios que as pessoas têm para os pastores. Porque esses anseios foram colocados nos vossos corações pelo Deus Criador, para que você pudesse ser pastoreado pelo príncipe Davi, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então isso me traz um alívio, mas me traz um grande peso. Me traz um grande peso porque eu não quero ser ladrão e salteador, porque eu não quero esfolar a sua vida. Eu quero pastoreá-los. E nisso, eu lido com os meus pecados, com as minhas fraquezas. E em vários momentos, mesmo não sendo esse o meu desejo, eu esfolo vocês.
E por isso eu vos peço perdão. Mas ao mesmo tempo eu aponto para vocês: pastor bom só tem um. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então um detalhe importante no texto, que não sei se você percebeu, mas Jesus Cristo, ele não conduz o rebanho para o curral, para o aprisco. Ele remove de lá. O que Jesus faz é remover o rebanho da falsa religião. Aqueles que lhe pertencem, ele tira da falsa crença. Ele vai ao encontro, ele chama e eles saem. E o Carson faz um comentário bastante interessante acerca dessa ideia de Jesus tirar o rebanho do aprisco, e ele entende que isso é um cumprimento da oração de Moisés em Números 27, quando Moisés pede, ora pelo seu sucessor, para que Deus guie o povo através do seu sucessor. De maneira primária, essa promessa vai ser cumprida em Josué, que no hebraico quer dizer salvação, que traduzido para o grego quer dizer Jesus. A oração de Moisés é cumprida quando Jesus, o Salvador, vem ao encontro do seu rebanho e remove o seu rebanho das amarras da falsa religião, da opressão da falsa religião. Então, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus Cristo jamais fez algo pela metade. Nenhuma obra que Jesus Cristo realizou foi incompleta. Existem coisas a acontecer, mas tudo que deveria ter sido feito, no tempo que deveria ter sido feito, foi feito. E é por isso que ele remove do aprisco da falsa religião todas as ovelhas que lhe pertencem. Não importa em qual estágio da vida a ovelha esteja. Não importa há quanto tempo ela está a ser enganada. Não importa o quanto essa ovelha resistiu ao longo da vida. Quando chegar a hora, as ovelhas que pertencem a Jesus ouvirão a sua voz e sairão do aprisco da falsa religião. E essa é uma das razões pelas quais eu exponho as Sagradas Escrituras. O que me dá esperança, o que dá ânimo, o que me dá garantia de resultado positivo naquilo que eu faço, é a promessa de que todas as ovelhas de Jesus ouvirão a voz de Jesus. Todas as ovelhas de Jesus ouvirão as suas palavras. Como está em Romanos 10, 17. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. É quando a palavra é exposta que as ovelhas podem ouvir a voz. E é por isso que eu sigo fazendo o que eu faço. Porque o meu Senhor não decepcionará o seu Pai. O meu Senhor não me decepcionará. O Senhor jamais abandonará aquelas que lhe pertencem. E se Ele não abandona aquelas que lhe pertencem, essas que pertencem a Ele podem ter certeza da sua salvação. Essas que pertencem a esse Senhor, ainda que em momentos de crise, podem descansar, porque Ele vem te resgatar. Ele vai te buscar.
não importa onde você esteja. Se você pertence a Ele, tenha essa certeza. Guarde isso no seu coração. Porque quando a crise vier, quando o medo de perder a salvação aparecer, quando você começar a duvidar de que existe um Senhor, lembre-se de que se você pertence a Ele, Ele vai atrás de você. Do jeito que precisar. Nem que seja quando Ele foi atrás da uma que ficou para trás. E aí quebra a pata, põe no lombo e traz para o meio do rebanho. E esse verso, o verso 4, ele é muito bonito, porque diz que Ele vai adiante delas e elas o seguem. Essa relação de mestre e discípulo. Para onde o mestre vai, o discípulo vai atrás. Essa relação e a beleza que eu vejo no texto é porque o mestre vai adiante. Ele não vai ao nosso lado no sentido de que as nossas escolhas vão interferir, ele nos mostra o caminho. Mas o que é mais bonito ainda nesse texto é que as ovelhas seguem. Por quê? Ouvem. Lhe reconhecem a voz. A razão de seguir é o reconhecimento de quem fala. E o texto deixa claro que reconhecer a voz de Cristo tem um efeito positivo e um efeito negativo. Como assim, pastor? O efeito positivo é que ela segue Jesus. O efeito negativo é que ela não segue o estranho. Porque o seu coração não é movido pela voz do estranho. Seu coração é movido pela voz do seu Senhor. E aqui eu quero que você pense sobre isso. Eu comecei a falar um pouco, acho que foi na última pregação, sobre a ideia de nós ouvirmos a voz de Deus. Nós não fomos chamados para seguir Jesus porque a proposta faz sentido. Nós não fomos chamados para seguir Jesus porque a vida seria mais fácil. Nós não fomos chamados para seguir Jesus porque a gente ficaria rico. A gente não foi chamado para seguir Jesus porque nós queremos coisas materiais. Nós fomos chamados a seguir Jesus porque é nele que nós encontramos a resolução do problema do pecado e porque nele nós temos um Salvador e porque nele nós temos um bom pastor. A razão de eu falar isso é porque nós ouvimos a voz do nosso Senhor através das Sagradas Escrituras. O Santo Espírito conduz o nosso coração para que nós possamos compreender e aplicar a palavra na nossa vida. Nós não ouviremos vozes. Quer ouvir? Leia a voz alta, você vai ouvir. A voz do Senhor se faz conhecida através da ação do Espírito na Santa Palavra. E se você reconhece, e aqui é onde entra a importância da doutrina da Sagrada Escritura, se você reconhece que a Bíblia é inspirada, inerrante, suficiente, autoritativa e necessária para a vida, quando você a ouve, você não tem direito de não seguir. Porque se você reconhece a voz do seu Senhor, do seu bom pastor, você não tem outro caminho, você não tem outra escolha. E a quem que você tem ouvido? A quem você tem ouvido no seu trabalho? A quem você tem ouvido em matéria da criação dos seus filhos? A quem você tem ouvido na construção do seu casamento? A quem você tem ouvido na relação com os seus pais? A quem você tem ouvido na relação com os ímpios? A quem?
você tem ouvido? Você tem ouvido o Senhor, quando Ele fala da criação de filhos, Ele fala, o pai que não disciplina o filho o odeia? Ou você tem ouvido o estranho que diz, disciplina gera traumas? A quem você tem ouvido? A quem você tem ouvido quando no trabalho te oferecido um caminho, um atalho para que você ganhe mais? Você tem ouvido, siga em frente, é assim que acontece na nossa realidade e mais dinheiro vai te fazer bem? Ou você tem ouvido, siga o seu Senhor, faça o que é certo e descanse na sua providência? A quem você tem ouvido? A quem você tem ouvido sobre técnicas de comunicação no casamento? Quem você tem ouvido? As ovelhas que lhe pertencem ouvem a sua voz e seguem. Quem você tem ouvido na sua vida sexual? Quando você quer sexo fora de hora ou quando você não quer sexo dentro de hora? A quem você tem ouvido? O que você tem desejado? Que voz tem estimulado a cobiça do seu coração? Aquelas que lhe pertencem não seguem o estranho, porque não lhe conhecem a voz. O que nós precisamos é cada vez mais ouvir o nosso Senhor. O que nós precisamos é cada vez mais estarmos permeados pelas Sagradas Escrituras. O que nós precisamos é cada vez mais desejar a vida que o Senhor quer para nós. O que nós precisamos não é explicação de faz sentido fazer isso ou não faz. O que nós precisamos é simplesmente crer que aquele que nos mandou, aquele que ordenou, aquele que revelou, tem o que é melhor para nós. E se hoje existe pecado a ser resolvido na sua vida, é hoje, não é para amanhã. Se existe algo na sua vida que está desajustado, é agora. Vai ler a palavra, busque ouvir a voz do Senhor. E lembre-se que o Senhor que fala aquilo que é certo e que é errado é o Senhor que levanta e nutre a ovelha fraca. É o que cura a ovelha ferida. É o que carrega a ovelha quebrada. Mas ouça a voz do seu Senhor. Não espere as circunstâncias mudarem. Se comporte como uma ovelha que obedece o seu pastor. Simplesmente faça, ainda que para você não faça sentido. Porque Ele é o bom pastor. E Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. E eu falei para vocês, esse João é o único relato do Evangelho que não possui nenhuma parábola escrita, registrada. A palavra usada aqui, traduzida como parábola, não é parabolê, que é a palavra grega traduzida por parábola, é uma outra palavra que dá a ideia de uma metáfora, uma alegoria. Ela é, num certo sentido, um pouco mais simples do que seria uma parábola. Mas o que ambos têm em comum é de que sempre existe algum tipo de ensino enigmático nessa história. Nós veremos na próxima semana que Jesus vai pegar essa história e ele vai expandir. E aí vai ter hora que vai parecer doideira, como diria o presbítero Marco. Porque Jesus vai falar que ele é a porta e que ele é o bom pastor. Jesus começa a assumir múltiplas funções dentro da história. Então, já talvez não seja necessariamente o mesmo momento, mas a expansão de uma história e trazendo diversas aplicações acerca da sua pessoa. Mas o que nós precisamos compreender é aquilo que eles não compreenderam. Jesus Cristo é o bom pastor, que chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz na jornada da vida. Ele é aquele que conhece o nosso nome e vai adiante de nós. É Ele aquele que nos chama, mas não apenas mostra o caminho, vai adiante de nós no caminho. Esse caminho,
ele será marcado por tropeços, por quedas, por machucados e por ossos quebrados. Em alguns momentos, parecerá que nós perderemos a nossa vida. Mas nós sabemos que o príncipe Davi, prometido em Ezequiel 34, é o nosso bom pastor Jesus Cristo. E que diante dos nossos tropeços, ele estará do nosso lado. Que diante das nossas quedas, ele nos levantará. Que nos nossos machucados, ele curará. E os ossos quebrados, ele colocará no lugar. O bom pastor está sempre presente e nós podemos contar com o seu auxílio ao longo da caminhada. Por ele, nós seremos tratados e curados no caminho para o novo céu e para a nova terra. E essa certeza que nos traz paz precisou ser conquistada pelo nosso Senhor. Desde a queda, a humanidade tem se comportado como bode e não como ovelha. A rebelião humana, a busca por autonomia humana, jamais poderia ser resolvida se um preço não fosse pago. E o profeta Isaías bem nos lembra que para que nós fôssemos ovelhas do rebanho divino, Jesus Cristo, o bom pastor, precisou ser a ovelha sacrificada. E nas palavras do profeta Isaías, capítulo 53, dos versos de 4 a 12, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu Senhor, o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Para que eu e você fôssemos ovelhas do seu rebanho, Jesus Cristo pagou, nos comprou com a sua própria vida. Os nossos pecados foram derramados sobre ele. A pena, a punição, a vergonha da sua morte, merecida por nós,
foi aplicada nele. E hoje, ele está aqui como um bom pastor a falar para si: eu cuido de ti, eu te amo, eu te carrego, eu dei a minha vida por você. Eu não sei como você chegou aqui hoje. A minha esperança é que você tenha ouvido a voz do bom pastor, que você encontre nele paz e conforto, porque ele cuida de ti. Vamos orar. Pai, a tua palavra foi lida e exposta e nós ficamos constrangidos por tamanho amor. Nós não somos dignos, nós não merecemos, nem antes nem depois da nossa salvação. Nós, muitas vezes, além dos olhos cegos, nós temos os nossos ouvidos surdos. Peço que o Senhor nos perdoe, pois muitas vezes ouvimos a voz de Satanás, ouvimos a voz do mundo, ouvimos a voz do nosso coração e nos recusamos a ouvir a voz do nosso Senhor. Dá-nos um coração que ouve a voz de Jesus Cristo. Dá-nos um coração que ama o nosso Senhor. Dá-nos o privilégio. Dá-nos o privilégio, Pai, de usufruir desse pastoreio. Um pastoreio que está disponível, um pastoreio que existe, mas que muitas vezes nós nos rebelamos. Nos ajuda nisso. Faze-nos ovelhas que ouvem a voz de Jesus, que seguem os seus passos. É o que nós te pedimos, através do santo nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.